E o tema que eu quero falar junto com os irmãos hoje é o tema da humildade. Humildade. Humildade é uma coisa que cada pessoa às vezes vai olhar de uma forma diferente para o significado disso, né? Quantas vezes a gente não está andando na rua, a gente vê uma pessoa ali às vezes sem muitos recursos, ou ali simples, e a gente fala, é uma pessoa humilde, né? Mas será que esse é o real significado da humildade segundo a palavra de Deus? Será que é esse o significado dela? E para a gente poder pensar, eu quero começar com os irmãos lá em Mateus 5. Mateus 5. Lá em Mateus 5, a gente tem o sermão ali da montanha, né? O sermão que o Senhor ele começa ali e ele começa pronunciando ele por meio das bem-aventuranças. E vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. E bem-aventurado os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, as bem-aventuranças, né? Esse termo bem-aventurado, ele significa mais do que feliz, né? Significa uma pessoa que ela está vivendo de uma forma plena. E o motivo das bem-aventuranças é nos lembrar que o que nos satisfaz, nos faz sermos mais que felizes, não deve estar atrelado ao momento, à circunstância, mas sempre deve estar atrelado a Deus, a provisão dele na nossa vida, né? E como bem a gente sabe, Deus não muda, né? A gente sabe que Deus de 2023 é o mesmo de 24, que vai ser o mesmo de 2025 e que ele nunca muda, né? Então, esse sermão aqui, né, essa parte do sermão das bem-aventuranças, ele vem para mudar a nossa visão, né? Mudar a forma como a gente enxerga as coisas. Em especial, quando ele fala sobre a humildade, Jesus está falando sobre o que Davi falou no Salmos 37. Lá no Salmos 37, 11, Davi disse: Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Quando a gente fala aqui, né, sobre a humildade, a gente, a princípio, não está falando sobre a humildade humanamente falando, sobre eu ser humilde com as outras pessoas ao meu redor. Mas ela está falando da minha humildade para com Deus. É um fato que na Bíblia não faltam textos que falam da humildade nossa com o nosso próximo, né? Mas esse texto em específico, ele está falando sobre a humildade nossa com Deus. Então, foquem nisso. O que a gente vai estar falando aqui é sobre a nossa humildade diante de Deus. E a gente pode ter certeza que se a gente consegue ser humilde diante de Deus, a gente vai conseguir ser humilde diante das outras pessoas. Então, por isso que a gente precisa focar primeiramente na nossa humildade, no nosso relacionamento com o Senhor. E ele está falando, então, né, que aqueles que forem humildes diante do Senhor, ou seja, aqueles que reconhecerem aonde Deus o está colocando, aqueles que reconhecerem quem são diante de Deus, e isso é amplo, porque a gente falar sobre isso está dizendo sobre as nossas limitações, mas também está falando sobre as nossas capacidades. Porque ser humilde não é se diminuir diante das pessoas, né? Se diminuir não é uma questão bíblica, né? É uma questão que, às vezes, as pessoas olham e falam assim, nossa, olha como o fulano está sendo humilde. Mas, às vezes, não. Às vezes, a pessoa está se diminuindo, né? E não é isso que esse texto vem para nos ensinar. Ele vem para nos ensinar a conseguirmos olhar da forma como o Senhor nos olha, né? Conseguir enxergar a nossa incapacidade de vivermos o que o Senhor deseja que nós vivamos, mas enxergar também a capacidade que o Senhor nos dá quando nós usamos daquilo que Ele vai nos fornecendo ao longo do caminho para chegar naquele mesmo lugar, né? Então, é o Senhor quem nos capacita. Então, a humildade é nos colocarmos diante dessa forma de Deus. Reconhecer a minha incapacidade e reconhecer a ilimitação do Senhor em conduzir a minha vida. E ele diz que, como consequência, né, agora pensando lá no salmista, ele fala que eles desfrutarão do pleno bem-estar, da terra por herança que eles receberão, né? Então, essa terra por herança, os irmãos conhecem muito bem lá no Antigo Testamento. Mas a gente sabe que esse momento já passou, né? Dessa terra prometida ali. Hoje Jesus já veio, né? Mas esse termo continua a ser usado por Jesus quando ele diz que nós receberemos a terra por herança. Só que esse termo agora tem um novo significado, que é a terra prometida que o Senhor nos dá, que é aonde nós vamos morar com Ele, né? É os céus. Então ele está dizendo para a gente que se a gente for bem-aventurado, humilde, né? Se a gente for humilde, a gente vai conseguir viver nesse contentamento, porque nós sabemos e temos a plena certeza que o Senhor nos dará
a terra que ele tem para nós prometida. E essa terra é os céus. E por que isso satisfaz o nosso coração, irmãos? Porque a promessa do Senhor, por exemplo, que ele dá para a gente de nos curarmos, é para todo mundo? Todo mundo vai ser curado? Será que é ou será que não é? Essa é uma promessa para todos nós. Não tem uma pessoa que não seja contemplada por essa promessa do Senhor de ser curado. Mas a questão é o momento que isso vai acontecer, né? Quando ele vem para a gente e fala da terra por herança, ele está lembrando para a gente que se a gente vive dessa forma humilde, a gente se lembra dessa terra por herança onde todo mundo vai ser curado, onde não vai existir mais o pecado, mais a dor. Então o que ele está fazendo é tirar a nossa visão, muitas vezes aqui da terra, e imediatista, né, de pensar, Senhor faz isso, e a gente está naquela pressa, e colocar a nossa visão na humildade, reconhecer que a gente não consegue controlar esse tempo, mas que nem por isso Deus não deixa de cumprir a sua promessa. Nem por isso Deus vai deixar de curar a todos nós. Por mais que às vezes o tempo é diferente, né? Tem pessoas que, graças a Deus, são curadas quando? No dia de hoje, nesse momento, o Senhor cura, não cura? Ele cura. Mas isso é algo específico da vida de cada um. Então, essa é a humildade, eu conseguir olhar para o que Deus está fazendo ao meu redor, me alegrar, por mais que Ele faça de uma forma diferente na minha vida. Porque eu não uso o parâmetro da vida do meu irmão como a vara de medir a minha felicidade, o quão feliz eu estou. Mas o que eu uso como parâmetro para medir a minha alegria é o quê? É a vontade do Senhor sendo plena e sendo feita. E se eu olho para a vida do meu irmão e vejo Deus fazendo algo que Ele não está fazendo na minha, eu me alegro. Por quê? Porque isso é a vontade do Senhor. Porque Ele não faz a vontade dEle só na minha vida, mas Ele faz a vontade dEle na sua igreja. Então é isso que o texto está falando para a gente. Se eu assumir essa posição de humildade, eu vou receber essa terra por herança, e nos dias que eu tenho nessa terra, até que eu chegue nessa terra por herança, que é os céus, eu vou conseguir viver com todo o contentamento. É algo difícil, como eu estou falando para os irmãos. Eu achei 1000 coisas na minha vida que eu não faço dessa forma. Sendo bem sincero, bastante coisa mesmo. Por isso que eu falei que foi meio chocante, porque eu fui refletindo em várias coisas. Então é uma palavra muito desafiadora para a gente. E eu quero me aprofundar nela junto com os irmãos no dia de hoje. E para a gente se aprofundar nela, eu vou querer estar refletindo com os irmãos no livro de Samuel. O livro de Samuel, os irmãos sabem qual é o tema principal dele? Qual é o tema principal que os irmãos pensam quando nós falamos no livro de 1º e 2º Samuel? Eu não vi o irmão que falou, mas eu escutei que algum irmão falou. Ah, Davi. Ah, sim, o reinado de Saul e Davi. Sim, perfeito. Mais alguma coisa que os irmãos se lembram? Servir. Está muito ligado a servir. Mas, irmãos, o tema principal que é relatado, né, aqui em 2 Samuel, né, como o irmão bem falou, né, a gente vai ver aqui Samuel ali, né, e aí depois vindo Saul, depois tendo toda a queda, tudo, vindo Davi e tudo prosseguindo ali. Mas o que a gente vai ver durante tudo isso é o servir. A temática central do livro é a humildade. Aí a gente vai conseguir estudar isso por meio da estrutura do livro. 2 Samuel 22, 47, a gente vai ver que ele vai nos dizer algo. Vamos abrir lá? 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47. Lá ele vai dizer: o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores. De homens violentos me libertastes. Por isso te louvarei entre as nações. Ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, Davi e seus descendentes para sempre. Então, irmãos, esse texto ele está lá para o final do livro de Samuel, né? Ele está lá em 2 Samuel 22. Então, ele já está finalizando o livro. Para que a gente possa entender essa temática da humildade que o livro traz, primeiro a gente precisa entender que quando a gente fala de 1 Samuel e 2 Samuel, a gente não está falando de 2 livros, mas a gente está falando de um livro só.
Mas por questões assim de didática e de manuseio também, a gente precisa se lembrar que os livros da Bíblia eles eram guardados aonde? Em rolos, né? Eles eram rolos, eles não tinham uma Bíblia igual a nossa, né? Então, por uma questão de facilidade, o livro de Samuel era dividido em dois rolos, mas não deixava de ser um único livro. Então, para que a gente possa estudar o livro, hoje a gente vai ter que pensar dessa forma. Eu estou falando do livro de Samuel. Por quê? Se o irmão for até o último capítulo de 1 Samuel, o irmão vai ver que o livro continua. Ele não tem uma conclusão. E é natural nos livros da Bíblia, quando a gente chega ali no último capítulo, no penúltimo, ele começa a encaminhar para uma conclusão. Ali não, ele simplesmente continua uma história. E exatamente por isso, porque a gente está continuando um livro. Mas na hora que a gente chega lá para o final do livro, no capítulo 21, a gente vai ver que ele vai começar a concluir toda a história do livro de Samuel. Então, de Samuel 1 até Samuel 20, de 1 Samuel 1 até 2 Samuel, capítulo 20, a gente pode caminhar no livro de uma forma cronológica. Ele está contando para a gente uma história cronológica. Mas essa parte que eu vou conversar com os irmãos agora é a conclusão do livro. Então ele começa a pegar várias partes de vários momentos da história para poder montar aquela conclusão. Então eu não estou falando mais em uma ordem cronológica, tá bom? E para essa estrutura, o autor ele escolheu usar uma estrutura que ele usa 6 tópicos. E esses 6 tópicos vão evidenciar para a gente o tema da humildade. Ele vai fazer assim, ele vai pegar o primeiro tópico e vai ligar com o último. Ele vai pegar o segundo tópico e vai ligar com o penúltimo. E ele vai ligar os 2 temas ali do meio. Então vai ficar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e os 2 do meio juntinhos ali. Então, a gente vai ver que na parte primeira ali do capítulo 21, a gente vai ver que ele está deixando evidente para a gente que o povo começou a passar fome durante um período do reinado do rei Davi. E isso por conta de Saul, que havia quebrado um acordo que o povo de Deus havia feito com os gibeonitas. Eles tinham um acordo com os gibeonitas, e eles não iriam fazer nada de mal para eles. Mas Saul, ele não se atentou àquele acordo que existia. Ele rompeu com aquele acordo que existia, e por conta disso, nos tempos do reinado do rei Davi, o Senhor se posicionou contra o povo e permitiu com que o povo começasse a passar durante um período de fome muito grande. Então, essa primeira parte mostrou a incapacidade de sofrimento ali do rei Davi naquele período, por causa do que uma outra pessoa havia feito. E os irmãos se lembram que a gente liga os pontos, né? Então, agora a gente vai para o último ponto, a conclusão. Lá no último capítulo, a gente vai ver que Davi, ele pede um censo. Ele começa a pedir um censo, que fosse feito um censo do povo, para saber quantas pessoas existiam ali. E sabe a razão desse censo? Para que Davi pudesse, por algum acaso, se gabar ou então se sentir seguro do que estava acontecendo. Então ele foi lá e quis fazer um censo para quê? Falar, eu tenho tantas pessoas no meu reino, então eu posso me sentir confortável que nada de ruim vai acontecer porque eu tenho um exército forte. Ou então, para que ele pudesse mesmo só se gabar de números. Mas o intuito dele era colocar confiança, colocar o prazer dele nas pessoas que ele tinha dentro do reino. E a gente vê que como resposta para isso, também vem pragas sobre o povo, né? A gente vê que até Deus dá a opção para ele de escolher e tudo ali, qual seria a praga, né? Mas a gente vê que essas pragas, elas acontecem. Então, a primeira coisa que a gente vê que o livro vai trazer nesse resumo para a gente é que tempos difíceis vieram por falta de humildade, né? A primeira foi a questão lá de Saul. Saul que foi lá e quebrou um acordo. Irmãos, se a gente for ver a história de Saul, Saul muitas vezes fez coisas contrárias à vontade do Senhor. Saul, ele perseguiu a quem? A Davi, não perseguiu? Teve uma época que ele perseguiu, que ele foi contra ele, foi procurando. E quando Davi teve a chance de matar Saul, o que ele fez? Ele poupou a vida de Saul. Porque ele sabia o que era humildade, né? Ele sabia que humildade era honrar a Deus. E ele sabia que para honrar a Deus ele precisava honrar Saul naquele momento. E não foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez. Ele não mediu 2 vezes. Ele foi lá e honrou. E depois a gente vai ver que a última parte, né? Quando ele pediu um censo, existiu esse momento de dificuldade no reinado de Davi também, por conta de um próprio erro dele. Ele quem errou. Ele tirou a confiança em Deus e começou a colocar a confiança dele no número de pessoas que existiam no seu reinado. Ele errou nisso, irmãos? Ele errou.
Então, olha que interessante. A primeira vez, Davi ele paga o preço por algo que estava acontecendo por conta de um erro que não era seu, que era de um rei antecessor a ele, Saul. Mas Davi, ele passa por tudo aquilo, ele busca a Deus e consegue passar, porque ele passou com humildade, por mais que não era um erro que ele causou. No último caso aqui, a gente viu que Davi também enfrentou um período de dificuldade. Foi por causa de algo que alguém fez? Não. Foi um erro do próprio coração dele diante de Deus. Mas a gente vê que Davi ele também vai e passa. Ele pede perdão e se arrepende. Mas depois que ele pede perdão a Deus e ele vê o erro dele, não é por isso que as consequências não chegaram na vida dele. Chegaram. Porque a gente vê que os problemas vieram depois que ele havia pedido perdão a Deus. Mas, mais uma vez, esse homem conseguiu passar por esse período de dificuldade com humildade. E agora a gente vai entrar ali mais para o meio. A gente vai ver o segundo ponto e o penúltimo ponto que se ligam. Esses dois pontos, eles vão falar sobre a questão do Davi como um homem fraco. Eles vão mostrar a fragilidade de Davi e como Davi tinha homens fortes ao lado dele para poderem proteger ele. E isso acontece nas duas circunstâncias aqui que a gente enxerga. E essas duas circunstâncias mostram o quê? Novamente, a incapacidade de Davi. Não é? É isso que a gente está enxergando aqui. A incapacidade de Davi. Davi 2 vezes foi colocado em uma situação de fragilidade. E 2 vezes ele foi socorrido. Por quem? Pela força dele? Pelo braço dele? Não, por outros homens que o Senhor permitiu que estivessem ali. Então, na primeira parte que a gente falou agora de pouco, a gente viu Davi enfrentando dificuldades causadas por ele ou não, mas com humildade. E a gente vê agora, mais uma vez, Davi passando por essas dificuldades, né? Mas agora, nessa circunstância, mostrando a fragilidade dele, não porque ele tinha cometido um erro, um pecado, mas simplesmente por uma fragilidade humana, mas Deus agindo ali. Em tudo isso, a gente vê que Davi conseguiu passar por momentos de erros ou não, pela humildade. E aí a gente chega no centro, que tem 2 cânticos, né? A gente vai ver que a gente tem 2 cânticos. E o primeiro deles, deixa eu ver aqui. Que eu acho que eu não coloquei na ordem, tirei aqui da ordem. Mas está aqui. Não está aqui, mas a gente vai para a Bíblia, que na Bíblia está. Vamos lá. Em 2 Samuel. 2 Samuel. Segunda Samuel. A gente vai ler no 22, capítulo 22, a partir do 47. 2 Samuel 22, a partir do 47. Então aqui, irmãos, a gente viu toda a fragilidade de Davi. Fragilidade dele em passar por momentos difíceis causados por outros. Fragilidade dele de passar por momentos difíceis causados por ele mesmo. Fragilidade dele de passar por momentos simplesmente por ser humano e ter suas limitações. Foi isso que a gente viu que o autor foi mostrando aqui para a gente nesse resumo do fechamento do livro de Samuel. E agora aqui no centro, o que a gente vai ver são as declarações de Samuel, ou seja, o resumo do objetivo dele com esse livro. E ele vai dizer: o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o meu Deus que em meu favor executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores. De homens violentos me libertastes. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Então aqui depois a gente ter todo esse retrato da história de Davi, né? Da história também aqui falando de Saul, mas enfim, a gente vai ver que ele veio trazendo tudo isso, e no final o que Davi resume é em gratidão a Deus. É dizer que Deus vive, né? É dizer que ele seja bendito, era reconhecer que ele foi a rocha de tudo aquilo que aconteceu, né? Foi reconhecer que tudo que havia acontecido de bom ou não, era porque Deus estava na base da história, porque Deus estava ali conduzindo tudo aquilo, porque era o alicerce da vida dele.
Porque a gente é igual Davi, não é? A gente é igual Davi, a gente não é diferente dele. Aqui a gente entregou nossa vida para o Senhor Jesus, não entregamos? Todo mundo aqui aceitou Jesus, amém? A gente aceitou Ele como Senhor? Se a gente aceitou Ele, é o nosso Senhor, assim como era na vida de Davi. E por conta disso, Davi foi muito próspero e muito assertivo, porque o fato dele reconhecer Jesus como Senhor fazia com que ele não reconhecesse as suas vontades, mas a direção de Deus na vida dele. E é isso que a gente faz no dia a dia, não é? Em vez de a gente reconhecer as nossas vontades, a gente busca reconhecer as vontades do Senhor. E por isso o Senhor nos abençoa, nos permite viver em paz, porque nós fazemos isso. Mas também, semelhantemente a Davi, às vezes tem pessoas ao nosso redor que não tomam decisões boas. E a gente passa a ser afetado, não é? Não é assim que acontece? A gente vive aqui uns com os outros, né? A gente vive em casa com família, vive no trabalho com os colegas, vive no trabalho, na escola, em todos esses lugares a gente está sujeito não só ao nosso desejo, à nossa escolha, mas a de todos. E é isso que Davi também estava sujeito. Ele estava sujeito às escolhas que Saul tinha tomado. E por más escolhas, coisas ruins chegaram até ele. E isso acontece com a gente. Não chegam coisas ruins até nós que talvez não necessariamente a gente fez. A gente sempre se lembra, irmãos, que a gente nunca mereceu nada de bom. Então não é porque está chegando até nós que nós não merecemos. Pode ser que a gente não plantou em si, mas o fato da gente ter escolhido viver o pecado já tirou qualquer mérito da gente viver algo bom na nossa vida, né? Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes essas coisas chegaram até nós porque não foram talvez também decisões nossas. E qual é a primeira coisa que a gente faz quando isso acontece? É apontar o dedo e dizer, não fui eu que fiz isso. Não fui eu. E a gente quer, então, entregar aquele problema, a gente quer tirar da nossa frente, porque não fui eu que fiz, então não é eu que vou lidar com essa situação, né? E a gente viu que Davi, ele não tomou essa decisão. Ele sabia que ele não tinha feito aquilo, mas ele também sabia que era Deus quem tinha permitido com que aquela situação chegasse até ele. E diante disso, então, Davi, ele escolhe lidar com humildade naquela situação. Não apontar o dedo para alguém, se colocando no lugar de juiz, porque isso seria falta de humildade. Por mais que Davi fosse um homem tão honroso, né? Um homem que podia sim decidir coisas, porque ele era um rei, ele tinha essa autoridade, inclusive dada por Deus, né? Não era algo dele se achar, mas era algo dado por Deus para ele. Mas mesmo assim, a escolha dele não foi se auto-intitular e dizer, olha o que Saul fez, ele veio antes de mim, a culpa é dele. Não quero lidar com isso, vocês estão morrendo de fome? Então, mas vocês que vão atrás de Deus, eu não vou atrás de Deus, vocês que se cuidem. Não, ele estava na liderança ali daquele povo, então ele comprou aquilo que Deus tinha dado para ele e ele lidou com aquilo. E o Senhor o abençoou, não é à toa que o tempo passou. A consequência veio, mas passou. Então essa era a decisão de Davi. E a gente vê que ele vai finalizar aqui dizendo, né? Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Então aqui ele falou, ele se lembrou de que Deus era a razão de tudo, ele se lembrou de continuar com esse coração humilde diante de Deus, sendo que era algo que ele fez ou não fez, mas ele sabia que Deus permitia com que aquelas coisas chegassem até ele. Então ele dava com humildade, reconhecendo essa autonomia de Deus, essa autoridade de Deus. Mas ele também vai finalizar nos lembrando de algo muito importante, que fica no centro dessa carta, no centro desse livro, né? Histórico aqui para a gente. Ele diz que ele concede grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Então aqui a gente tem uma referência messiânica. Ele fala da humildade e ele aponta para o rei que é humilde. O rei que seria o mais humilde de todos, né? Davi estava aprendendo, porque ele errou e acertou, e errou e acertou. Ele estava aprendendo, mas ele falou que tem um rei que vai vir, e esse rei, esse não vai errar em nada, né? Ou seja, ele estava nos lembrando de Jesus. Ele estava dizendo, ele concede grandes vitórias ao seu rei. Davi, né? Davi quem estava ali. Mas ele também estava apontando para sua descendência, com Davi e seus descendentes para sempre. Quem era descendente de Davi? Jesus. Jesus é descendente de Davi. E ele é um rei também, ele é o rei, né? E a ele, Deus também concedeu grande vitória e a maior vitória de todas. Então, o que essa carta vem trazer para a gente é nos lembrar da nossa necessidade da humildade. E o que essa carta vem trazer para a gente é lembrar que a razão de toda a humildade está em Jesus.
Porque Davi era humilde, porque Deus ele concedia o favor ao rei, que era ele. E Deus concedeu a sua descendência, que era Jesus quem estava planejado para vir, né, irmãos? E a gente consegue fechar esse grande retrato que a gente fala aqui do livro de Samuel, porque a gente vê que existe nesse trecho um cântico de Davi. Um cântico, né? Davi ele tem 2 cânticos aqui que ele faz. Esse aqui é o primeiro. E junto com esse cântico, a gente vai ter um cântico lá no começo do livro, 1 Samuel. Os irmãos se lembram, na verdade não vai ser um cântico, vai ser uma oração, né? Mas ela vai ter essa estrutura poética, que é de propósito para fazer essa referência no livro. E os irmãos se lembram quem fez essa oração tão poética, tão bonita, lá em 1 Samuel, quando a história estava começando? Quem, irmãos? Acho que o César falou. Ana, ela também, ela faz uma canção poética. E essa canção poética vai fazer total referência ao que Davi iria, depois de muito tempo lá na frente, cantar ao Senhor. Ou seja, tudo estava interligado. E vamos lá para essa canção de Ana, essa oração de Ana. Está em 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Vamos lá, então, irmãos. 1 Samuel 2, a partir do versículo 1. Então, Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Ou seja, ela está falando, ela está exaltando. Era isso que Davi estava fazendo, né? Ela está exaltando também a Deus. Mas ela vai dizer: não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. Olha, agora ela está se voltando para falar sobre a humildade de uma forma mais pontual. Ela fala que o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois o alicerce da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Olha como está tudo muito ligado, irmãos. Davi ele estava louvando e engrandecendo a Deus. Aqui Ana está louvando e engrandecendo a Deus. Ela pega aqui e ela fala, né, aqui no final: Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. O que Davi falou lá no final? Ele estava falando sobre o favor de Deus sobre o rei. Ele estava falando sobre o seu ungido, né? E mais uma vez aqui a gente vai voltar a ter uma referência messiânica de Jesus. Ela está falando sobre Jesus também. E a gente precisa entender que Ana está falando tudo isso depois de ter o seu filho Samuel, né? Samuel que foi consagrado ao Senhor para servir ali. E a gente vê que Samuel é o primeiro ali nesse momento, nessa circunstância, a conduzir o povo. Até que o povo fala algo, né? Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E aí Deus vai lá e dá um rei. E aí Samuel vai lá e unge aquele rei. E aquele rei, Saul, contra a vontade de Deus, mas debaixo do desejo que o povo foi pedindo,
se levantou. E com o tempo, Deus se compadeceu de toda aquela situação e levantou um novo rei. E quem foi lá que ungiu? Samuel. Samuel unge Davi agora, esse novo rei que vem para poder tirar o povo dessa situação debaixo das mãos de Saul. Então quem está falando aqui é a mãe desse moço, é a mãe de Samuel. Então ela está dando início a toda essa história que vai acabar lá em Davi no final. E durante toda essa história a gente vai focar em duas pessoas que passam a existir. Davi e Saul. Um homem arrogante e um homem humilde. Um homem que não tinha nada a ver com a vontade de Deus e um homem chamado segundo o coração de Deus para ser rei. E diante disso a gente vê o que ele vai dizer, né? É o que ela diz, né? Ela fala, não falem tão orgulhosamente, nem saiam de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O que Davi fez? Ele agiu com humildade. Ele julgou Saul? Não. Ele faria o que Saul fez? Não, porque ele sabia que estava errado. Mas era ele quem iria decidir se aquilo estava errado ou não? Não, porque ele não era rei, ao contrário. Saul era rei sobre ele até aquele momento da história ainda. Então ele soube se colocar no seu lugar e saber que quem julga é Deus. É fácil fazer isso? Quando você sabe que você está certo? E aí você tem que... Não é fácil, mas foi isso que Davi fez. E é isso que esse livro está ensinando para a gente. E a gente vê que Davi ele foi indo ao longo da história, na hora que Saul, quem perseguiu tanto ele, morreu, o que ele fez? Ele fez festa, né? Ele começou a matar ali um monte de animais para fazer ali um churrasco, uma festa com o pessoal. Foi isso que ele fez, né? Não foi. A Bíblia diz que ele chorou. E ele chorou com o íntimo do coração dele. Por mais que aquele homem era tão contrário àquilo que ele entendia, mas ele sabia que ele precisava ser humilde em saber que Deus tinha colocado ele ali. A pedido do povo, mas era Deus quem tinha dado aquela autoridade. Então ele fez isso. E a gente vê que depois ele é perseguido de novo. Por quem? Pelo seu filho, né? O seu filho vai lá e começa a perseguir ele. E só houve paz de novo no reino no dia em que o filho dele foi morto. E aí voltou paz no reino de Davi. Mas Davi se alegrou por aquela paz voltando? Não, ele se entristeceu porque ele tinha perdido um filho que Deus tinha dado sobre a autoridade dele. Então olha que coisa difícil, né? Tão difícil de pensar, esses dois homens perseguindo Davi para matar, e era um livramento de Deus, essas duas pessoas serem mortas. Foi livramento de Deus para a vida de Davi. E Davi provavelmente encontrou isso em Deus, esse entendimento. Mas ele também sabia discernir o outro lado e conseguir se entristecer com aquela situação. E isso é o que eu penso às vezes hoje, né, irmãos? Muita gente, por exemplo, não gosta do atual presidente da República. Imagina se ele morresse hoje. O tanto de gente que talvez não ia se alegrar, não ia festejar, não ia começar a achar isso, aquilo. Mas se a gente for parar para pensar, talvez se Davi estivesse aqui nesse dia, ele estaria chorando, né? Porque ele estaria pensando, nossa, Deus colocou aquela pessoa ali. E olha o que aconteceu. Então, olha a importância da gente conseguir entender o que é humildade. Humildade não é o ter pouco. Davi, muito pelo contrário, ele começou tendo nada. Mas Deus deu tudo para ele. Em outros momentos, tirou também. Mas a humildade sempre teve com Davi nos momentos em que ele conseguiu entender a circunstância que Deus estava dando na vida dele. Foi isso que fez ele ser humilde, né? E diante disso, Davi, então, sempre se colocava na sua posição para aquela circunstância, para aquele momento. E a gente vê que o favor de Deus sempre chegou na vida de Davi, não foi? Teve algum momento que não chegou? Nunca. Pode ser que naquele momento era difícil. Pode ser que passaram anos, né? Até ali debaixo de Saul, depois perseguição do filho. E tudo isso foram anos. E como a gente falou, são coisas que a gente causa, irmãos. E são coisas que a gente não causa também. Mas são coisas que sempre a gente se lembra que é Deus quem está no alicerce, né? Aqui ele diz, né? Lá no versículo 8, pois os alicerces da terra são do Senhor. Ana disse isso quando ela orava a Deus. E Davi também disse isso quando ele cantava para Deus, que os alicerces eram, olha, mas uma coisa aqui acontece aqui e ali, mais uma vez, se lembrando da humildade de entender que o alicerce é Deus quem dá. Seja ele favorável para mim, dentro do meu entendimento humano, ou não. Mas o que vai fazer nesse dia eu conseguir ter essa alegria, né? Que o texto diz para a gente, que o texto é bem-aventurado, né? Essa bem-aventurança, ser bem-aventurado, me alegrar, vai ser o fato de eu entender que no meio daquele acontecimento, Deus está no alicerce. Deus está, ou seja, na sua soberania.
O alicerce é o que segura, ou seja, Deus quem está segurando a circunstância, por mais que ela pareça ser detestável aos nossos olhos, né? E muitas vezes detestável também aos olhos de Deus, mas ele tem o seu tempo para mover, para tirar aquilo, né? E a humildade está nesse caráter. E a gente vê que ela também vai dizer: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Quem era o homem forte? Quem era o homem forte? Era Saul. Quem era Davi diante de Saul? Davi teve que ir conversar com Saul para poder enfrentar o gigante Golias com as pedrinhas dali e a funga, né? E diante daquele homem que tinha todo aquele exército, tudo aquilo, imagina diante das circunstâncias e das perseguições que Davi passou. Então a gente vê que Davi, ele não chegou onde chegou porque ele foi estratégico. Davi não chegou onde chegou porque ele tinha uma sabedoria à parte, né? Como Salomão ali depois, né? Mas Davi, ele chegou onde chegou porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque ele sabia ser humilde. Porque ele sabia ter muito, ser o homem mais rico ali naquele lugar, ser o rei e ser humilde. E novamente, irmãos, humildade não é sobre humildade em relação às pessoas. E, novamente, a Bíblia fala sobre isso também, mas esse texto, essa meditação, esse livro, ele está falando especificadamente sobre humildade diante de Deus. E se eu consigo ter essa humildade diante de Deus, eu vou conseguir ser humilde como Davi diante de Saul. Porque eu soube me colocar em humildade no entendimento do momento em que Deus deu. Mas a minha humildade é sempre diante de Deus, para que eu possa ser humilde diante dos outros. E ele também vai continuar dizendo, né? Lá no 5. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. E essa é uma parte difícil de entender, porque a gente lê ela e a gente adora aplicar na vida dos outros. Falar que é Deus quem está fazendo tal circunstância de dificuldade, Deus quem está fazendo aquilo, aquele outro. E como a gente vê, irmãos, Deus não faz ninguém nunca e jamais pecar. O Senhor, o máximo que Ele faz é nos colocar à prova, para ver se a gente está apto, né? Falar, deixa eu dar essa circunstância, vamos ver se você aprendeu. Mas nos levar a pecar, Deus jamais faz isso. Mas a gente vê que conforme a gente caminha, se a gente caminha de uma forma desumilde, o Senhor, Ele nos leva para um caminho de morte. Seja ela espiritual, seja ela física também. Mas o Senhor nos leva para esse caminho, se a gente trilha um caminho de falta de humildade. E a gente vê que o contrário também é verdade. Se a gente caminha pela humildade, Deus ele passa a preservar a nossa vida espiritual. Quando a gente está caminhando na humildade com o Senhor, a gente não se sente espiritualmente muito melhor, muito mais fortes. E o interessante é que a gente não atribui isso a gente, mas a Deus quando esses dias vêm, né? E quando a gente consegue ver essa humildade de fato acontecendo. E é isso que ele vai continuar dizendo também, né? Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Ou seja, mais uma relação que ele está falando em relação à morte, né? O Senhor permite com que desça a sepultura. Mas olha que interessante, essa parte é diferente. Ele fala que ele também dela resgata. Ou seja, se você está caminhando por um lugar de falta de humildade, você está no fundo do poço, você está numa posição detestável nesse momento. Pela sua falta de humildade, reconhecer a Deus e tudo mais, ele também diz que se você se virar a Ele e você começar a caminhar humildade, Ele é capaz de ir lá da sepultura e te tirar. Ele é capaz de ir lá no fundo da sepultura e te tirar e te trazer de volta à vida. E isso que aconteceu novamente na vida de Davi. Davi, ele errou muito. A gente vê que um dos grandes erros dele foi quando ele se deitou, né, com a mulher ali do homem do seu exército e ainda foi lá depois e matou ele. Não foi isso que ele fez? Consequências detestáveis vieram depois, né? O seu filho abusou da sua filha, depois um filho começou a perseguir o outro filho, e depois o filho começou a perseguir ele, querendo matar ele próprio, ao ponto dele perder o reino e ter que fugir para o deserto para se esconder. Olha que coisa, ele perdeu tudo que ele tinha. E adivinha o que o filho tinha? Nada, porque ele, Davi, era o rei. Mas porque ele tinha descido da humildade de Deus, um homem sem nada, o filho dele, que não tinha nada, que estava debaixo da autoridade dele, foi capaz de destruir a vida dele.
E foi isso que aconteceu com Davi. O reinado, a vida, a família, a vida dele com Deus, tudo foi destruído. Então, você pode ter muito, mas se você sair desse caminho de humildade com o Senhor, alguém com nada consegue ser suficiente para poder tirar tudo de você. E do contrário também é verdade. A gente vai ver que depois Davi, ele se reconciliou com o Senhor antes já, mas ele pagou o preço das consequências daquilo, mas ao longo do caminho, por ele prevalecer, persistir nessa humildade de reconhecer a soberania de Deus, os tempos de Deus, então o que aconteceu foi que Deus novamente levantou ele. Novamente Deus trouxe paz para o reinado dele, né? Ao ponto que ele morreu no trono. E ele decidiu quem era o próximo rei, né? Ele colocou ali o próximo rei no final. Então, a gente vê que Deus ele também nos coloca de volta se a gente estiver nessa posição. Então, a gente não precisa ter medo se a gente está no fundo e a gente achar que não tem nada, nenhuma ferramenta, nada para a gente conseguir se levantar. Porque Deus ele não quer que você use de muitas estratégias, mas Ele quer que você use da humildade de reconhecer o tempo dele. E no tempo dele, Ele vai refazendo cada coisa. E, às vezes, Ele vai refazendo de formas maiores e melhores. Ao ponto que a gente vê que Davi ele passou a ser aclamado pelas tribos, né? Antes tinha uma grande divisão, agora as tribos já falavam, não, Davi, vem e governa sobre todos nós. A gente não quer saber mais dessa divisão de tribos. A gente quer se unir todo mundo porque a gente reconhece o seu reino. A gente reconhece a forma como Deus atua por meio de você. Então, é isso que Deus vai fazendo. As pessoas ao redor, elas vão enxergando de forma nítida a nossa humildade, porque Deus vai concedendo esse favor para nós. E a gente vê que a Bíblia ela fala que a gente deve ser... Fugiu agora a palavra, mas a gente vai ver que tem uns salmos que ele vai falar sobre a questão que a gente precisa ser, não justos, mas honestos. E ele diz que a gente precisa ser honestos com Deus e com os homens, né? E isso faz com que a gente tenha o favor de Deus e dos homens. Porque honestidade está atrelada à humildade. Porque honestidade numa circunstância é uma coisa, em outra é outra. Porque Davi aqui, ele precisava agir com honestidade, estando debaixo da autoridade de Saul. Mas e depois que era ele quem estava no governo, ele precisaria? Tudo bem que Saul tinha morrido. Mas depois não, porque a autoridade estaria ali com ele. Então, saber lidar com essa humildade era isso, saber essa sua posição de ser honesto também. E isso trazia o favor. Ao ponto que o próprio homem que perseguia ele, Saul, foi o homem quem favoreceu ele muitas vezes, né? Foi o homem quem deu muitas vezes estrutura para ele, aquele que o perseguia. E para poder encerrar, irmãos, queria ir junto com os irmãos para a gente poder voltar lá para Mateus, lá em Mateus 7. A gente vai ler no 24, Mateus 7, 24 agora. Então, irmãos, a gente viu que essa bem-aventurança da humildade, ela traz o favor de Deus na nossa vida. Não porque a gente merece, mas porque a gente ocupa o nosso lugar dentro da vontade do Senhor, né? A gente vê que as coisas caminham bem quando cada um está dentro do lugar que Deus deseja colocar, né? Fica aquela máquina perfeita, que vai tudo se encaminhando, se encaixando e as coisas vão andando, né? Então, é isso que esse sermão mostrou pra gente. E que o objetivo que existia aqui na vida de Davi era que os olhos dele estavam nas promessas de Deus. E a promessa de Deus está atrelada na sua maior parte, né? Se não, dizendo no todo, a nossa vida com o Senhor nos céus. Então, quando a gente faz isso, a gente tira essa nossa visão imediatista para colocar nessa visão eterna que Deus nos dá, né? Isso facilita muito o nosso contentamento e a paz no nosso coração, né? Para que a gente continue caminhando dentro da vontade do Senhor sem ser algo pesado, que é o que Davi fez. Em momentos difíceis, ele conseguia ter paz, porque a visão dele não estava no reino terreno, mas estava no reino eterno, e por conta disso, Deus deu um grande reino para ele. Mas a gente vê que, ao contrário, Saul, ele não estava com a visão dele no reino eterno, mas ele estava com a visão dele no reino terreno. Como consequência, ele perdeu tanto o reino eterno quanto o reino terreno, né? Então, olha a importância. Se a gente coloca essa humildade, o Senhor ele cuida de tudo isso. E depois dessa bem-aventurança, Jesus ele vai falando algumas coisas ali, e ele vai finalizar, né, esse sermão do monte com uma parábola para a gente. E essa parábola está lá em Mateus 7, versículo 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, depois de Jesus ensinar isso para eles, né? Que a gente viu que tem essa relação com esse salmo que Davi escreveu, e que a gente vê que tem toda essa relação com a humildade, que a gente vê presente ali nessa carta de nesse livro histórico de Samuel, né? A gente vê que Jesus, ele ensinando isso, as pessoas olhavam e viam que existia uma autoridade, elas ficavam maravilhadas com os ensinos dele, porque fazia sentido, porque era algo que eles podiam viver na vida deles, porque era algo que mudava. Quando eles se encontravam com os fariseus, como era? Quando eles se encontravam com os mestres da lei, como era? Um monte de ensino, que eles eram mais julgados do que moldados. Agora Jesus vem e parece que ele não estava tanto julgando, mas ele estava mais moldando o povo. Estava mais moldando eles para se parecerem com Jesus. Então, quando a gente ouve essa palavra hoje, o objetivo não é que a gente seja julgado e saia com grande peso, a não ser de nos levar ao arrependimento, né? De coisas para que o Senhor trabalhe. Esse sim, mas não de um peso que fica e talvez nos leve a gente muito incapacitado. Não, ao contrário. Enxergar toda a capacidade que a gente consegue ter debaixo do favor do Senhor, né? E é isso que a multidão enxergava nessa pregação de Jesus. E ele diz, né? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. E a gente vê que aquele que praticar esse ensino, aquele que agir dessa forma humilde, ele é semelhante a essa pessoa que construiu a casa ali sobre a rocha. As dificuldades da vida vão vir? Vão vir. Como vem? Para todos. Mas ele vai conseguir ficar ali, ele vai conseguir ficar firme. Pode ser que em algum momento deslize? Pode ser que em algum momento deslize, mas por quê? Porque tirou a casa da rocha e colocou na areia. Mas aí você se lembra que Deus também é aquele que nos tira da sepultura. Ou seja, a gente pode ter errado, a gente pode ter construído a casa na areia e pode ter desmoronado tudo. Mas não tem problema, porque Davi fez isso e Deus conseguiu restaurar ele, conseguiu cuidar dele, mas porque o coração dele havia mudado. Então foca nisso, assim como Jesus mostrou que o ensino dele não era como o dos fariseus, foca nessa mudança do coração. Foca nesse desejo que o Senhor tem de mudar a nossa forma de viver. Mudar para que a gente possa ter essa humildade de nos colocarmos aonde o Senhor deseja, para que a gente consiga viver segundo a vontade dele. Amém, irmãos? Essa palavra que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Vamos orar, então? Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela sua mensagem, Senhor. Nós te pedimos perdão pelos nossos erros, Pai, pela nossa falta de humildade, Pai. Tenho certeza que cada um de nós aqui em muitas coisas cometeu e comete esse erro, Pai. Muitas vezes de forma corriqueira, infelizmente. Mas que o Senhor possa nos mostrar isso, Pai. Que o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, possa nos revelar. E que o Senhor nos perdoe, Pai, em nome de Jesus, por aquilo que o Senhor já nos mostrou hoje à noite na mente de cada um, no coração de cada um, na realidade de cada um. Nos perdoa, Pai, por essa falta de humildade. E nos ajuda, Pai, a nos colocarmos na posição onde o Senhor deseja que nós estejamos. E para fazer isso, a gente precisa ter humildade, reconhecer a tua autoridade, reconhecer que o poder vem do Senhor, reconhecer que a adoração dos tempos vem do Senhor, Pai. E que o Senhor dá favor a nós, Pai, quando andamos de acordo com a sua vontade. O Senhor também endireita quando nós erramos, se nós reconhecemos e nos voltamos ao Senhor, Pai. Por isso te pedimos que esse favor do Senhor acompanhe a nossa igreja, Pai. Acompanhe cada família, Pai, cada membro, para que possa acompanhar a nossa igreja como um todo, Pai. Nossa igreja é feita por pessoas que o Senhor trouxe até aqui, também na sua autoridade, Pai, porque o Senhor é a rocha, o Senhor quem direciona tudo, e diante disso nós pedimos que as nossas vidas possam ter o Senhor como a rocha eterna, Pai, para que a gente possa se estruturar a cada dia, Pai, para a tua honra e para a tua glória, para que o Senhor seja louvado em tudo, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos?
Nossa, vocês estão fraquinhos demais. Amém? Tá melhor, né? Oh, irmãos, que o Senhor seja engrandecido. O Rômulo pregando ali, né? Eu estava meditando para pregar, daí eu conversei com o João, né? O Rômulo estava preparando, falei, então tá bom, eu prego domingo que vem, né? Mas a mensagem para domingo que vem, sem fazer como fala? Spoiler, né? Mas vai estar em Romanos 12, 2. Mudança de mente. É tão importante, irmãos, a gente entender que quando o Rômulo falou da humildade, né, de sermos humildes, Jesus Cristo nos ensina a ser humilde. Nos ensina não somente a ser humilde, mas também a não ser mentiroso, a não ser profano, a não ser adúltero, a não ser cobiçador, a não ser tantas e tantas outras coisas que afastam da verdadeira comunhão com Deus. O Rômulo terminou muito bem a mensagem aqui, falando que todo, pois, que ouve essas minhas palavras e a põe em prática, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E tão lindo de pensar nessa rocha que quando olhamos esses capítulos anteriores, que são as bem-aventuranças, a bem-aventurança foi ensinamentos que Jesus foi dando a todo o povo, ao povo que ouvia. Então, que Jesus ele ensinava, bem-aventurado humilde, bem-aventurado quando foi perseguidos. E daí quando a gente vai folhando aqui, Jesus fala a riqueza e a preocupação com os bens materiais, fala sobre o juízo precipitado, fala sobre a persistência na oração, sobre jejum, fala sobre a ostentação, sobre esmolas, ensina a orar e tantas coisas que Jesus ele ensina. Então você deve estar e deve ficar e deve fundamentar a tua vida nas palavras de Jesus. Então sua vida tem que estar fundamentada na palavra de Jesus. Então Jesus nos ensina muitos. Percebe, irmãos, e até por si mesmo. Eu me lembro, um dia estava eu e a Keila conversando, minha amada esposa. A gente, quando jovem a gente já fez tanta bobeira, né? Tanta besteira na vida. Tantos tropeções e cai e levanta. Tem dia que você fala assim, eu que nasci num... Eu não vou pregar não, viu, irmãos? Eu só estou com saudade só. Daí o Rômulo foi gentil. Ele falou assim para mim, pastor, se você quiser, eu não prego não. Você prega, você deve estar morrendo de vontade, né? Quer vir? Eu falei, não, mas eu quero te ouvir a pregar. Glória a Deus. Viu, Rômulo? Não vou pregar não, mas eu queria só, para que vocês se reflitam e orar mais uma vez. Nasci num lar cristão, um ensinamento cristão. Então, eu sabia quando eu fazia coisa errada e quando eu fazia coisa certa. Porque, até mesmo quando você não nasce num lar cristão, você sabe que você faz errado e faz certo. Mas, principalmente quando você nasce num lar cristão, quando você é ensinado na palavra de Deus, quando você pisa na bola e deixa de praticar aquilo que é certo e comete os pecados diversos, né, da vida, você sabe que você está errado e seu coração ele fica assim... até balançado, fala, Jesus, pequei de novo, caí novamente, praticamente joguei uma pedra na cruz, eu falei, estou lá, não fazendo e não dando conta daquilo que o Senhor fez por mim. Então, meus irmãos, eu queria que vocês pensassem uma coisa, muitos falam e muitos dizem, eu construí a minha casa na rocha que é Jesus, e daí fica fundamentado como... é porque eu tenho a Jesus. Mas Jesus ele estava falando daquela rocha, ele não estava simplesmente simbolizando ele ali, naquela rocha. Ele estava simbolizando as palavras que ele havia ensinado. Aquilo que ele havia dado como regra. Então muitos levantam e cai, por quê? Porque na verdade não está construindo a sua casa naquilo que Jesus Cristo tem ensinado, naquilo que Jesus Cristo tem dito, naquilo que Jesus Cristo tem te levado a fazer.
naquilo que Ele tem te chamado. E muitas vezes Jesus ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu quero te aliviar. Vinde a mim, você que está doente. Vinde a mim, que você que está em pecado e está se afastando cada dia mais e mais de mim, mas eu quero te salvar e quero te curar. Jesus Cristo, Ele quer esse relacionamento. E a gente coloca Jesus como um amuleto. Eu vou falar a verdade, irmãos, às vezes o crente pode ser idólatra, porque tem Jesus como talvez uma estátua, tem Jesus como um amuleto da sorte, tem Jesus como se fosse uma palavra mágica a proferir, uma palavra mágica que você diz, fala: Jesus é um doce nome, Jesus é o nome mais lindo, mas Ele não é um amuleto. Jesus, Ele não é uma estátua. Jesus, Ele não é algo que você tem como se fosse de moeda de troca. Jesus é o Filho de Deus que veio no mundo para te salvar, que veio no mundo dar a vida dele em favor dos seus pecados. E esse Jesus, Ele fala para você hoje: volte para os caminhos os quais eu tenho te ensinado e construa a tua vida, a tua casa, os teus relacionamentos, construa a tua história de vida na rocha, nas minhas palavras, naquilo que eu tenho ensinado. Com certeza Cristo é a rocha, com certeza Cristo Ele é o alicerce, a pedra de esquina, aquele que sustenta o lar. Mas se você não fizer caso àquilo que Jesus ensina, você sempre vai levantar e cair, levantar, e vai viver uma vida qual você não tem perspectiva de crescimento, e simplesmente de queda. Então Jesus, Ele te chama para ser humilde o suficiente, como foi pregado aqui hoje, e falar e bater no seu peito como eu bato no meu: eu sou um mísero e miserável pecador, eu careço da glória do Senhor Jesus, eu careço desse amor tão grande. Eu careço de Ti, Senhor, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. E eu preciso me consertar contigo hoje. Não é amanhã, não é no próximo domingo, ou na próxima quarta, ou no sábado, quando a Banóis se reúne. Eu tenho que fazer o meu conserto hoje, humildemente, conforme pregado aqui. Lindo, Saul realmente teve o castigo dele, Davi também teve o castigo dele, conforme o Rômulo pregou. Só que o castigo dele ainda levou Davi a ser o homem segundo o coração de Deus, um homem que pecou, um homem que adulterou, que assassinou, um homem que tinha sangue nas mãos, mas um homem que se humilhava, se rasgava, se jogava perante a presença de Deus, porque ele era humilde, conforme nosso irmão seminarista Rômulo aqui pregou na data de hoje. Então seja humilde, Jesus Ele te chama para te salvar. Jesus Ele te chama para fazer o conserto na sua vida e naquelas áreas que estão desajustadas. E eu falo, para terminar aqui, eu peço que você já feche teus olhos. Quando eu falei quando adolescente e jovem, é porque muitas vezes eu enxergava Jesus sim como Salvador, Jesus como libertador, Jesus como resgatador, Jesus que cura, que salva, mas muitas vezes eu tinha esse Jesus somente como falar de Jesus, como ele fosse, Jesus, falei Jesus, tudo deu, falei Jesus, tudo acabou, e as palavras dele eram em segundo lugar na minha vida, e por isso que eu caía nos mesmos pecados os quais eu detestava quando depois eu fazia. Então, quando Jesus, Ele realmente mudou o meu ser, a minha vida, o meu modo de pensar, quando Jesus, Ele tornou-se o Senhor, resgatador, salvador, realmente, e eu decidi falar: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Se o Senhor é Senhor, as tuas palavras, elas deverão ser o meu alicerce, as tuas palavras elas deverão ser a minha guia, as tuas palavras elas deverão ser aquilo que eu almejo e desejo. Eu quero mortificar a minha carne, os meus desejos, os meus anseios mundanos e aquilo que eu tenho procurado hoje. E eu falo para você, não me arrependo nem um pingo, porque Jesus Cristo, quando entrou, Ele transformou.
e transformou o choro em alegria, transformou o pecado numa vida com Deus. Então confesse você aí no seu lugar aquilo que você tem que confessar. Mas não confesse simplesmente numa atitude, ai Jesus, eu estou pisando na bola. Jesus, em nome de Jesus, me lava dos seus pecados. Mas fala, Jesus, eu quero viver uma vida de santidade e uma vida que diz não ao pecado. Eu quero servir no teu reino de justiça como um verdadeiro, fiel, servo e soldado de Deus. É isso que Jesus está te chamando a fazer hoje. Não perca esta oportunidade. Não perca. Jesus, Ele quer transformar de uma maneira radical a sua vida num compromisso superficial, num compromisso profundo. Num Deus que muitas vezes você fala ou ouve falar, mas num Deus que conversa e age na sua vida diariamente e fortemente. Jesus, Ele quer fazer isso. Ele quer te dar relacionamento não de amor temporal, o amor que vem, vai, volta e nunca é saciado, mas Ele quer te dar um amor que, independente da tua circunstância, independente de quem te deixou ou quem te traiu, ou quem muitas vezes te apunhalou pelas costas, isso daí fica para trás, porque o amor de Cristo Jesus, Ele é real. Temos sim amor cristão, amor de pessoas que nos amam, mas o amor de Cristo Jesus, Ele nunca nos decepciona. O amor de Cristo Jesus, Ele nunca vai olhar para nós e dizer assim, né, que você não presta, que você é isso ou aquilo. Ele olha com um olhar de misericórdia e fala, eu te amei e te amo e quero você. É isso que Jesus está te chamando. Então peça a Jesus, tire qualquer arrogância, falta de honestidade. Tire, Senhor, do meu coração qualquer dureza e volte-se, porque Jesus, Ele está chamando. Seja humilde no Senhor. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar, porque eles que precisam, desejam, não precisa falar não, mas qualquer motivo de oração, coloque-se de pé. Fala, Jesus, eu quero me levantar agora para que o Senhor me fortaleça na minha vida espiritual. Jesus, eu quero levantar agora para que o Senhor me perdoe dos meus pecados que eu tenho cometido e tenho vivido uma vida que desagrada a Ti, mas a partir de hoje eu quero viver uma vida que Te agrade. Senhor, eu quero colocar diante de Ti minha vida, eu estou bem, estou legal, mas que o Senhor venha me fortalecer. Então aquele que deseja fazer um compromisso com Jesus neste momento, seja qual for a circunstância da sua vida que você tem passado, levanta do seu lugar, de olhos fechados, está todo mundo de olho fechado, eu estou de olho aberto. Amém, glória a Deus. Amém. Jesus, Ele está respondendo, viu, meus irmãos? Jesus, Ele está respondendo. Jesus, Ele está de uma maneira transformadora, derramando o teu bálsamo, mas também o teu espírito renovador, o espírito libertador, aquele que traz uma traz aí novidade de vida. Eu amo quando Jesus, Ele chegava para o pecador e falava assim, né? Quando Jesus pegou uma mulher, não Jesus, né? Jesus, Ele estava lá vendo os religiosos da época querendo apedrejar uma adúltera, né? E perguntando, aí, o que tem que fazer, Jesus? O que tem que fazer? Esperando que Jesus tacasse a pedra. Jesus, Ele diz, aquele que não tem pecado algum, atire a primeira pedra. Então Jesus, Ele não está te atirando pedra hoje, mas Jesus também tinha uma palavra para todo pecador, todo doente: vai e não peques mais. Então Jesus, Ele não está tirando uma pedra em você. Jesus, Ele está tirando o sangue renovador, o espírito renovador na tua vida e falando para você hoje: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Jesus, Ele está te renovando. Então que Jesus Cristo seja Jesus Cristo na tua vida amanhã, segunda-feira.
Que Jesus Cristo seja sexta-feira da próxima semana, do próximo sábado na sua vida, quando você quiser, seja o que for, tropeçar, cair e sair dos trilhos dos caminhos de Jesus, você falar: não, eu sou de Cristo Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus, eu estou nas dependências de meu Cristo Jesus, e continuar nos caminhos santo e agradável. Vai e não peques mais, é o que Jesus diz ao pecador. Então, neste momento, seja qual for o motivo da tua oração, Jesus Cristo está ouvindo. Seja qual for o motivo da tua oração, aquilo que Deus falou, Deus Ele cura. Deus Ele cura. E eu creio nisso. Então Deus Ele está te curando agora, as tuas emoções, o teu coração, o teu pecado. Ele está te limpando para a honra e glória do nosso poderoso e exaltado Deus. Então oremos neste momento. Senhor Deus e Pai, nós não somos nada, ó Deus. Se não fosse a tua misericórdia, nós morreríamos pela nossa arrogância e prepotência. Morreríamos, ó Deus, pelos nossos pecados, ó Pai. Porque nós, por si só, nós não temos força alguma para poder dar um passo sequer, ó Deus, diante ou avante até Ti. Mas pelo Teu amor, pelo poder do Teu Espírito, nós conseguimos atingir aquilo que é impossível a qualquer homem, a qualquer ser humano, a qualquer mulher, ó Deus. É ter a reconciliação contigo, meu Pai, com Deus. Através de Cristo nós conseguimos alcançar a verdadeira salvação, o qual nosso nome fica escrito lá no livro da vida, e que nos dá a possibilidade de viver eternamente, desfrutando dos novos céus, da nova terra que há de vir em breve, ó Deus. E por isso, neste momento, meus irmãos que estão aqui na Tua presença e colocaram por algum motivo em pé, colocando o pedido, seja qual for, ó Deus, porque o Senhor conhece. Se foi pedido de perdão pelos pecados vividos, Deus, nesses últimos dias, meses, ou na data de hoje, que o Senhor, pela Tua grande misericórdia e compaixão, venha trazer, Senhor Deus, o perdão. Limpe de todo pecado, de toda injustiça, purifique de todo mal. Purifique, ó Deus, os pensamentos, as mentes, ó Pai. Purifique, ó Deus, o coração, trazendo um coração novo, tirando um coração de pedra, enrijecido, ó Deus, por um coração de carne, ó Pai, sensível ao Teu falar e à Tua palavra. Que tire, ó Deus, em nome de Jesus, todos os empecilhos que não têm permitido que Teus filhos, ó Pai, tenham uma comunhão verdadeira contigo, e traga, Senhor Deus, um renovo espiritual em nome de Jesus a todos, ó Pai. Aqueles que estão pedindo por direcionamento, direcione. Aqueles que estão pedindo por refrigério, Pai, traga alívio à alma. O Senhor conhece o coração de cada um dos Teus servos, de cada um que estão aqui. Fortaleça Teu povo, fortaleça, Senhor Deus, o oprimido, para continuar caminhando naquilo que o Senhor tem. Opere, Senhor Deus, a cura do coração, a cura do corpo, em nome de Jesus, clamamos e proclamamos aqui cura, Pai, da saúde também, cura da saúde emocional, espiritual e física, direcionamento, ó Deus, para as tomadas de decisões, direcionamento, ó Deus, para dizer não ao pecado, direcionamento não só para dizer não ao pecado, mas para dizer sim àquilo que deve ser feito, para o bem, ó Pai. Esteja, Senhor, trabalhando na vida de cada um dos Teus servos, neste momento, trazendo um renovo, para a Tua honra e para a Tua santa glória, ó Pai. Opere, ó Deus, maravilhas no meio do Teu povo, porque confiamos em Ti e entregamos a Ti. Tu és um Deus justo, Tu és juiz, mas um juiz compassivo, misericordioso e que ama. E assim entregamos as nossas vidas diante de Ti, para a Tua honra e para a Tua glória, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus a vida de cada um.